Salve, amantes das planilhas de Excel! No último vídeo, o vídeo do nosso tour, a gente prometeu que faria um vídeo com todos os gastos na construção do nosso motorhome artesanal nessa Kia besta. Então fica ligado, porque a gente vai falar tudo, todos os detalhes, cada parafuso, e o valor pode surpreender vocês. Então vamos começar lá de trás, desde a aquisição do carro. A nossa bestinha, ela custou 15 mil reais e logo de cara a gente precisou trocar os pneus, né? Que a gente, inclusive, foi o que fez a gente chorar no valor, porque a gente gastou de cara R$ 1.867 nos 4 pneus. A gente comprou 4 pneus novos lá atrás, gastamos esse valor que a Mari falou, e R$ 150 para fazer instalação ali, alinhamento e balanceamento. Uma coisa que vale citar aqui é que a gente pagou 15 mil reais nesse carro e o motor tinha sido recém-feito, né? Ele estava com apenas 2 mil quilômetros. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu comprar esse carro especificamente. Inclusive o antigo dono tinha notinha pra gente. Além disso, tivemos gasto de documento, né? Aquela documentação de transferência. Mais R$ 188 reais. É claro que nenhum carro velho vai vir 100% para nossa mão, né? Então logo de cara a gente já teve alguns gastos de manutenção. E nessa primeira manutenção, então, a gente fez algumas coisas, como a troca do óleo, né, essencial, e dos filtros, filtro de ar, filtro de combustível. E a gente fez também uma revisãozinha elétrica nesse carro. Uma vez que a gente começasse a construir, colocasse as paredes, seria muito difícil ter acesso ao chicote desse carro e ver o que precisava ser feito. Então, de cara, a gente fez essa revisão elétrica. Outras coisas que a gente fez aí também foi troca de um motorzinho do vidro, que logo que a gente comprou ele parou, né? Uma revisão aí do sistema de alarme, e a gente trocou, na verdade eu mesmo troquei, comprei na internet e troquei as buchas do trambulador do câmbio. São umas borrachinhas, foi jogo fácil de fazer. Total dessa primeira manutenção, R$ 1.424 reais. E a gente também deu um azar que eu acho que muita gente não vai dar. A gente deu 2 azares de uma vez só, praticamente, né? É muito azar para 2 pessoas, mas tivemos que trocar os 2 vidros grandes desse carro. O do para-brisa e o de trás. E o dos fundos. E no intervalo aí de um mês, os 2 vidros quebraram. Um por choque térmico, né, por intempéries, e o outro porque a gente tomou uma pedrada. Então no intervalo de um mês aí a gente gastou R$ 1.400, R$ 700 de cada um dos vidros. Mas como a gente acredita que vocês não vão ter esse azar, ele não vai entrar na conta. Põe na lista aí quanto a gente gastou nesse começo de cara para comprar o carro e colocar ele no nosso nome. Gastamos R$ 18.629 até agora. Isso está incluso a compra do carro, pneus novos, manutenção inicial, documentos de transferência. Tá dentro do orçamento, né? Porque até 20 mil a gente gastava, então conseguimos ficar dentro. Bora falar da casinha agora? O isolamento térmico é uma parte muito importante da construção e que a gente deu muito valor, né, mano? A gente resolveu fazer isso com bastante dedicação, assim. Então a gente usou 2 camadas de lã de rocha praticamente no carro inteiro. A gente escolheu a lã de rocha porque é um material, eu ia falar anti-inflamatório, anti-chama, porque é um material anti-chamas e que tem um custo relativamente acessível. Então a gente optou pela lã de rocha, 2 camadas no carro inteiro. E aqui a gente tem também tratamento interno. Quando a gente tirou os bancos desse carro, tirou todas as forrações e tudo, ele ficou na lata. A gente fez aí um tratamento das superfícies para evitar qualquer tipo de eventual ferrugem. O nosso assoalho estava muito bom, estava tudo muito bom. Como vocês veem no vídeo aí, a gente celebrando 0 ferrugem. Olha! 0 ferrugem, 0. É? Graças a Deus. 0 ferrugem. Mas ainda assim a gente resolveu usar uma massa anti-ruído, que é uma espécie de bate-pedra que ajuda a impermeabilizar e dá uma certa resistência aí a potenciais ferrugens. Nessa parte aí de tratamento interno também tá o isolamento dos nossos vidros aqui, o isolamento, não o isolamento térmico, mas a gente isolou ele com um papel filme preto, com um contact preto, para evitar, né, como vocês veem, a gente não tem janelas aqui, essa janela existe do lado de fora, a gente não removeu, a gente colou um contact por dentro dos vidros para que ninguém conseguisse ver ou enxergar o isolamento térmico e tal. Então isso entra na categoria de tratamento interno. A gente gastou nessa etapa então
R$170 para fazer esse tratamento aí das superfícies internas. Nosso isolamento térmico, então, com a lã de rocha e as fitas, ficou em R$475. Isso, as duas camadas que a gente fez no carro inteiro. Usamos, acho que 2 rolos de 12 metros. Antes da gente falar da marcenaria, que com certeza foi onde a gente mais gastou nessa construção, vamos falar dos gastos invisíveis, né? Que em teoria seriam invisíveis, mas também tem um bom peso dentro do orçamento. Praticamente ninguém coloca no orçamento as ferragens, os parafusos, as dobradiças, cantoneiras e esse tipo de coisa. Travas ali das portas, os pistõezinhos que a gente usou também. E na verdade isso tem bastante peso, tá? Às vezes a gente acha que pelo parafuso custar centavos não vai fazer uma diferença no orçamento, mas faz uma diferença enorme. E quanto que a gente gastou? A gente gastou R$500 praticamente em parafusos, dobradiças e afins. Fala a verdade, né? É um gasto invisível, mas é um gasto que a gente precisa considerar, porque faz uma diferença grande lá no final se a gente não calcula isso. Então vamos para a parte que mais nos custou nessa construção, que é a parte de marcenaria, né? Em marcenaria vai entrar tudo que é madeira e tratamento para essas madeiras. Então polistem, massa de madeira, para fazer os remendinhos, lixas e coisas desse tipo também. Importante falar que a nossa inexperiência contribuiu muito para que esse gasto fosse bem maior. Porque a gente deixou mofar, a gente fez cortes errados, então assim, bom salientar, sempre chuta pra cima o valor, porque com certeza vai ter perda no caminho, então é bom ter isso em mente. E conta pra gente, gatinha, quanto gastamos em madeira e afins? Gastamos R$2.213. Foi salgado, hein? Dói, né? O gasto poderia ter sido menor sim, a gente tem certeza disso. A gente chegou a perder chapas inteiras de compensado pro mofo, né? A gente mora aqui no litoral, então as coisas enquanto a gente não estava usando chegaram a mofar. Vacilo nosso, a gente também errou em alguns momentos, como na construção das paredes. Tudo isso entrou aqui, né, para esse custo de marcenaria. E você pode aprender com os nossos erros clicando na playlist de construção aqui no canal, porque isso tudo foi registrado. A gente ajuda vocês a economizarem. Aqui então vai entrar uma categoria extra, pintura e adesivação. Essa é uma categoria que poderia muito bem entrar ali junto com a marcenaria, já que diz respeito à pintura das nossas paredes praticamente, mas a gente optou por deixar separado porque a gente acredita que essa é uma questão de acabamento, e acabamento é sempre muito pessoal. A gente optou por pintar, mas a gente sabe que tem gente que prefere escolher a forma com um papel de parede, por exemplo. Inclusive, o Ralph falou que isso é um gasto muito pessoal, mas eu acho que tudo aqui é muito pessoal, né? Quanto a gente vai gastar em madeira, ou qual que é o tamanho do seu carro. Então, assim, não são valores absolutos, são apenas bases para você saber mais ou menos o quanto que custa ter um motorhome artesanal. Reforçando, um motorhome artesanal é uma Kia Besta GS 2001. Nessa parte a gente tem que ser bastante específico, né, gatinha? Porque os carros variam muito e os gastos vão variar muito também. A gente está passando para vocês com base na nossa construção, no nosso carro. No nosso projeto, que muita gente pergunta. Vamos agora para a categoria de aquisições. São basicamente 3 itens que estão nessa lista. O nosso porta-pote, que está aqui embaixo, o nosso frigobar e o nosso forninho. Coisas que a gente comprou para a vida na estrada, para nossa casinha. Tanto o forninho quanto o frigobar foram aquisições muito importantes para a gente resolver como seria o desenho do nosso projeto. Então a gente quis garantir os nossos logo e foram inclusive comprados no Facebook de segunda mão, ou terceira, quarta, não sei quantos donos tiveram. O forninho e nosso frigobar ajudaram muito a gente a definir as medidas desse projeto. Foi com base nas dimensões deles que a gente definiu o tamanho dos móveis ali, e inclusive o porta-pote. O porta-pote veio depois, mas a gente calculou a altura da nossa cama com base no tamanho do porta-pote para a gente poder guardar embaixo. Então foram aquisições bem importantes e bem importantes de serem feitas, ou pelo menos calculadas lá no começo do projeto. Essas aquisições nos custaram R$1.115. R$300 o nosso frigobar, R$300 o nosso forninho, R$515 o nosso porta-pote. Vocês acham que a gente fez boas compras com esses itens? Comenta aí. Agora vamos para uma categoria onde a gente tomou algumas decisões que talvez não sejam as decisões mais comuns aí. A gente economizou muito em algumas coisas para poder gastar mais em outras. Vamos falar agora da nossa hidráulica e instalação de gás.
Nessa categoria entra o nosso pulverizador, que é a nossa bomba e caixa d'água. Entra a nossa cuba, que é uma saladeira. E nesses dois itens foram coisas onde a gente economizou bastante, porque o nosso pulverizador ali substitui a bomba elétrica, por exemplo, e substitui também a nossa caixa d'água. E a saladeira substitui a nossa pia. São economias. Tava muito cara, uns R$300 uma pia. Vale a pena fazer esse parênteses. Aí tava muito cara uma cuba de um tamanho que se encaixasse no nosso projeto e que a gente achasse que ficasse bom. A gente optou pela saladeira. Economizamos aí, mas gastamos bastante, por assim dizer, na nossa torneirinha gourmet ali com filtro. Ela vira para o lado de fora, como vocês viram no vídeo do tour. E gastamos bastante também, quase R$300 somente na nossa instalação de gás, na nossa mangueira e válvula. A gente optou pelo sistema de cobre, que é o mais seguro aí com relação à resistência à temperatura, à chama e a pressão do gás. Estamos na estrada, então toda a segurança é bem-vinda, vamos pecar pelo excesso. Isso aí. E quanto a gente gastou nessa categoria então de hidráulica e gás? Gastamos o total de R$712. Desses 712, praticamente R$300 foi a nossa mangueira e R$120 foi a nossa torneira. O resto a gente conseguiu economizar bastante aqui. Hora de falar da nossa elétrica, que apesar de vocês saberem, a gente não tem uma elétrica completa, né? Não temos a geladeira funcionando. Conseguimos gastar aí R$714. E aonde foram gastos esses R$714, sendo que a gente não tem bateria estacionária, nem nada disso? A gente gastou quase R$400 na nossa placa solar que está aqui em cima. Mas você deve estar se perguntando por que placa solar se ela está desligada e vocês nem bateria tem? Quando a gente foi fazer a vistoria do Inmetro para a documentação desse carro, a sugestão do engenheiro responsável lá pela unidade onde a gente foi fazer a vistoria foi que a gente colocasse uma plaquinha solar aqui em cima para que isso ajudasse a gente a passar, visto que a gente tem um bagageiro, né? Se o bagageiro estivesse totalmente desocupado, ele não seria considerado uma estrutura do carro e eles poderiam encrencar assim, você vai levar a carga então ali em cima? E a gente poderia não ter passado. A gente sabe que isso é muito obscuro e complexo e isso foi o que aconteceu com a gente, tá? Nesses gastos estão a nossa placa solar, não funcional por enquanto, uma extensão elétrica de 30 metros que a gente fez para poder conseguir puxar energia, às vezes de um lugar um pouquinho mais distante onde a gente está, num posto de gasolina ou num camp, né? Tem sido bem importante pra gente, essa é a verdade. E também tá aqui os nossos LEDs, as nossas luzinhas, os nossos botõezinhos, o dimmer e essa parte de instalação aí, fios e coisas desse tipo. Então só agora traçando aqui um compromisso com vocês, a gente vai deixar na descrição desse vídeo todas as categorias e os nossos gastos separadinhos, tá? E assim que a gente fizer a elétrica definitiva desse carro com bateria estacionária, plaquinha solar e etc, a gente vem aqui e atualiza esse valor dessa categoria. Então se inscreva, vai tocando o sininho da notificação para você receber esse vídeo da elétrica quando ele for atualizado. Vamos falar agora então do bagageiro e do toldo. Essa é mais uma categoria opcional que você pode querer ou não fazer no seu motorhome, mas que desde o começo do nosso projeto a gente queria um espaço legal ali em cima e a gente queria um toldo para, visto que o carro é pequeno, né, para ter uma ampliação da casinha, um espaço legal ali fora. O nosso toldo a gente fez de forma muito barata, mas a gente optou por trocar a lona depois. Então a gente meio que gastou duas vezes aí. A primeira vez numa lona baratinha e uma segunda vez numa lona um pouco melhor. E o nosso bagageiro em cima do carro também, o nosso deck, foi feito de forma artesanal. Então aqui vai entrar as ferragens que a gente usou, os parafusos e todo o madeiramento do deck ali em cima. Gastamos então R$ 1.170, levando em conta tudo isso que eu falei, inclusive a redundância ali na lona do toldo. Categoria outros, o que entrou nessa categoria outros? A gente deixou separadinho aqui numa categoria à parte, materiais que a gente usou, como por exemplo o blackout para nossa cortina, o aquablock dos nossos colchões, algumas coisas como tinta e tecido que a gente usou ali no revestimento da cabine, o piso vinílico. Então eu acho que seria assim, mais os acabamentos, materiais de acabamento e coisas desse tipo, assim, nessa categoria outros. Gastamos R$ 732. Põe na conta aí. Falando em conta, vamos fechar quanto deu toda essa brincadeira de construção? Então, quanto ficou o gasto total da construção? Lembrando que os gastos não acabaram aqui. A gente gastou um total de R$ 7.910 com essa construção. E aqui vale a pena fazer algumas observações. É possível gastar bem menos,
e é possível gastar bem mais também. Algumas coisas que a gente fez aí, que talvez não necessariamente você queira fazer, seja uma prioridade para fazer, foi o nosso bagageiro, o nosso toldo. A gente errou bastante, teve que gastar 2 vezes, né? Teve que gastar 2 vezes com madeiramento, teve que gastar 2 vezes com a lona do toldo, sabe? Então todas essas coisas dizem respeito ao nosso projeto e a forma que a gente optou por fazer, a forma que as coisas aconteceram pra gente, tá? Pode ser muito diferente pra você. Vamos fechar o vidro porque tá muito vento. Nossa, tá batendo umas rajadas aqui que tá absurdo mesmo. O carro fechado, tá chacoalhando tudo aqui. Né? E a cabeleira voando. Mas vamos lá. Tem mais 2 categorias que a gente quer falar com vocês, que são elas: manutenção do carro e a documentação. E que manutenção que é essa, se a gente já fez aquela inicial? Para fazer a documentação de motor casa, é feita uma vistoria bastante severa, né? Então é necessário que alguma manutenção seja feita no carro antes disso, antes desse processo. Principalmente na parte de suspensão. Na parte de suspensão e freios. Mas como a gente sempre quis ter um carro que fosse extremamente confiável, até por isso a gente comprou esse aqui, onde o motor era novo, a gente optou por ir além um pouco nessa manutenção e trocar, substituir coisas que talvez não necessariamente precisassem ser substituídas, tá? Então nessa manutenção, e tem um vídeo só sobre isso, nessa manutenção que a gente fez, a gente gastou R$ 6.700. Foi feito por completo todo o sistema de suspensão, amortecimento e freios desse carro. Inclusive a gente trocou peças bastante grandes e caras e pesadas, que são as bandejas superiores e inferiores da parte da frente ali. Assim, então, a gente estava pronto para vistoria do Inmetro, para documentação de motor casa. A documentação de motor casa, então, custou pra gente R$ 1.342. Lembrando que esse valor ainda incluía o valor da vistoria antiga, que a gente pegou assim no último dia, né? A gente deu uma choradinha lá e pegou o preço antigo da vistoria. Gastamos R$ 392 em taxas do Detran mais o licenciamento, R$ 150 da vistoria de transferência, aquela vistoria normal, né? Que a gente já tinha feito quando a gente transferiu o carro para o nosso nome, a mesma vistoria, e gastamos R$ 800 na vistoria do Inmetro para emissão do CSV. Essa que foi a que a gente chorou, porque já tinha aumentado para 1.000, né? Todos os gastos agora estão na mesa. A gente falou sobre os gastos com a construção, os gastos com a compra, com a manutenção, com a documentação do carro. Vamos ver o tamanho da facada? Lembrando que não é facada, né? É o nosso sonho, a gente colocou isso como prioridade. E se perguntassem pra gente, vocês têm esse valor X pra gastar? A gente falaria, tá doido? A gente não tem. Então, não é pra você se assustar com o valor, é pra você traçar metas, se inspirar com outras pessoas também que estão por aí, com seus canais, e fazer um planejamento. Com planejamento a gente acredita que dá pra fazer bastante coisa. E a verdade o processo todo de construção foi muito gostoso de fazer, né? Foi muito satisfatório, assim, cada pecinha que se encaixava ali do quebra-cabeça, cada etapa que a gente avançava era uma satisfação muito grande. Então se você tivesse perguntado lá atrás, você gastaria esse valor para fazer? A gente falou, não, você tá louco, a gente não tem. Mas se você perguntasse hoje se a gente faria de novo, a gente faria sim, com toda certeza. Gastamos então... Vamos falar. A gente já enrolou muito. Gastamos R$ 34.805. R$ 34.805 para comprar um carro, documentar, fazer toda a manutenção e construir a nossa casinha. Tá bom, né? Que apartamento a gente compraria com R$ 34 mil? Não, menos de 40 mil, né? Então fica esse recado, as coisas acontecem, se planeje. Abrace o processo, que é tudo muito gostoso. A gente vai deixar aqui então para vocês, exatamente em cima da minha carequinha linda, o vídeo do nosso tour, né? O resultado de todo esse processo aí, de todo esse empenho de construção e manutenção, a concretização de tudo está nesse vídeo aqui. Então clica aí e já assiste, que a gente fez tudo com muito carinho e a gente fez esse vídeo também com muito carinho. Aí embaixo você pode se inscrever também. Obrigado! Obrigada!